Tá gravando. Beleza. Então vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje na casa do Mac. A invasão já foi direto no estúdio dele, o estúdio que a gente teve o prazer já de fazer um trabalho aqui já com ele. E não tem como a gente voltar a essa casa e conversar sobre a história do Mac. É uma história muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, Mac. Antes de mais nada, brigadão por ter recebido a gente aqui, tal. E começa então falando por que o McDonald's, por que esse nome, qual a origem, né, tal. Se você é brasileiro. Não, eu sou brasileiro, meu pai é inglês, veio para cá em 42 e ele veio para cá como escoteiro, fazendo pesquisa através da América, desde a América do Haiti, daquela região lá, porque ele é de Trinidad e Tobago, e acabou aqui no Brasil. No Brasil ele conheceu minha mãe em Minas, ele trabalhava na represa de Furnas como tradutor, conheceu minha mãe. Ele era o quê na empresa? Ele era tradutor. Tradutor. E aí acabou se casando lá. Eu sou mineiro, de Santa Rita de Cássia, né? E peguei o nome dele, adquiri o nome dele, então carreguei o nome dele, e meu filho tem o mesmo nome. É McDonald's pai, Parris. ele, Parris. O meu pai era Donald Parris, meu filho é McDonald Parris Jr., né? E eu sou o do meio. E parou na gente, né? Certo. E o Mac significa filho de Donald, né? Mac é filho. É, filho. E a gente ficou aqui no Brasil rodando. Sim. Rodando Vários estados, né? Acabamos aqui em São Paulo, onde ele faleceu, e ficamos por aqui, né? Sim, entendi. Isso daí é a origem. E depois que ele faleceu, você já tinha qual era a sua idade? Ela estava com 11 anos. 11 anos. Certo. Né? E aí a gente ficou sob os cuidados do consulado britânico. E que cuidou da gente até, eu e mais duas irmãs, até os 18, 20 anos. Depois não ajudaram mais? Depois não. Se viraram? Depois aí tinha que seguir, né? Suas irmãs ainda moram aqui no Brasil? Sim, elas cuidam da minha mãe e tal. Ah, tá. Saí de Itaquera, né? Tá. E a música? Quando começou a música? A música é um barato, porque quando criança a gente tinha uma coisa muito legal na molecada da rua, de brincar de fazer música, né? Então a gente brincava de fazer música. A gente construía bateria de lata, construía guitarra, violão com papelão, madeira, e no fim da tarde realmente a gente juntava toda a molecada lá e fazia um teatrinho. Ficava fingindo. Tinha o teatro também. Tinha. Era música, teatro. A gente ficava. A nossa brincadeira era muito dessa, de ficar fingindo que estava tocando, de cantar com uma plateia. Isso era onde? Em Minas? Não, aqui em São Paulo. Já era aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Casa Verde. E era a nossa brincadeira, né? Que então, infância saudável. Tinha muito disso aí. Cultural mesmo. E minha mãe, ela tinha uma influência forte minha mãe que gostava muito de música, meu avô que foi violonista também, né? Então a gente tinha essa influência muito forte. Uma família de músicos mesmo. Não músicos profissionais, mas pessoas que viviam muito, gostavam muito. E o bairro que eu morava também era muito musical. Que bom. A turma lá, os bailinhos que a gente fazia, as brincadeiras, assim, a partir dos 13, 14 anos, era dar baile, a gente tinha uma vitrolinha lá, os discos juntavam e bailinho de casa de família, né? Sim. E com uns 14, 15 anos mais ou menos, eu comecei a tentar tocar realmente de fato. Arrumei uma namoradinha, chamava Isabel, e ela tinha um violão. Né? Eu não tinha nada. Mas ela emprestou o violão, aí você começou a compor para ela? Não, nem compor, só tentar tocar mesmo. E acabei aprendendo. Sim. Acabei aprendendo. Sim. E do nada, assim, a gente montou
um grupo num festival, inclusive acho que Você também participou dessa Sim, turma dos festivais? Tem uma foto aqui, você quer ver, rapaz, dessa época em que a... Então isso era o quê? Anos 80, 70? Ah, um pouco antes, porque em 79 eu já tinha entrado na noite já. Ah, Eu já tinha entrado na noite. E isso aqui são as velharias, né? Tá. Aqui, ó, isso aqui, por exemplo, foi festival, que foi onde eu participava, festival de escola, né? Então, agora aí o pessoal precisaria estar vendo isso aí também. Aí como que a gente Acho que é poderia só vir lá, né? mostrar assim? Será Será que dá? Não sei se ele está focalizando. Vê aí se tem foco. Tá. Deixa eu tentar Deixa eu ver aumentar. aqui. Não. Vai pra cá. Aqui, ó. Né? Chega Deu? assim. Agora deu, ó. Viu? Aqui deu, focalizou bem. Tá. Aqui, esse mundo. Voltou pra cá. Isso. Sim. 79, então, você acha que foi isso? Isso daí foi por aí. Por aí. Então, essa daqui era a namoradinha. Eu tinha esse violãozinho, meu primeiro violão, né? Que tá lá na minha mãe ainda. A gente tinha um grupo e participamos desse festival. Certo. Né? E é um barato, porque a gente ficou em segundo lugar nesse festival. Opa, aí, colocação boa, hein? Colocação boa. Que era uma música. Quer tocar um pouquinho dela? Pelo menos um pouquinho? Deixa eu vou lembrar. Uma palhinha só, não precisa ser tudo, não. Eu já estou desconfiando dessa nega. Essa nega era uma música que era um negócio assim. Eu já estou desconfiando dessa nega. Essa nega estava fazendo. Eu já estou desconfiando dessa nega. Essa nega tá fazendo que zumba comigo. Nega. Nega. Era aquela época de. E ficou em segundo? É. Será pra ser. Então quem foi em primeiro? Eu nem lembro, isso é impossível, mas ela muito swingada, ela muito balançado, sabe? Sim. Tinha todo aquela coisa de pôr meio que fogo na plateia. Sim. É um festival de escola, né? Certo. E foi muito legal, foi uma experiência que dessa participação no festival, esse grupo, esse pessoal aí, nós fomos convidados pelo apresentador a tocar numa casa, né? Numa casa que ele tinha. Uma casa noturna. Numa casa noturna. Mas éramos todos de menor, todo mundo Sim. moleque, mas a gente foi mesmo assim. Fizemos uma apresentação lá e tal, né? E aí começou. E aí você ficou na noite mesmo? Aí foi andando, né? Esse grupo, quando ele acabou, eu passei a tocar por convite também. A ser guitarrista de um grupo, de um cara chamado Zé do Pandeiro. E foi barra pesada, porque foi a minha primeira experiência na noite e os caras eram pesados. Que som que era o deles? Não, era samba também. Samba também? Mas os caras eram bem malandros, essas coisas. E eu não tinha malandragem nenhuma. Né? Era complicado. Então, Quantos anos você ficou na noite? Uns 20 anos? Mais. Mais? Pelo menos uns 30 anos eu fiquei. 30 anos, mas muita coisa. Muita coisa, porque eu toquei, e não foi só tocando em barzinho, porque nem tinha o conceito de barzinho. Era casas de samba mesmo, eram hotéis, eram orquestra, que eu toquei muito tempo em orquestra também. Aquelas de baile da antiga, né? As orquestras de baile eram uma coisa fantástica. Fazia baile também, cara? Sim. Então a gente acompanhava muito artista, né? Na época, os caras que faziam sucesso era o pessoal da Jovem Guarda, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, esse pessoal daquela época lá que cantava nos bailes e você acompanhava. Porque a orquestra estava ali, o pessoal chegava e a gente fazia. Tocava de tudo, né? Assim, né? Então isso deu muita experiência, porque tocava com metais, tocava com pessoal, metaleira, percussão, era muito legal, né? Então, e viajava muito também, né? Foi uma época assim de de fazer muito carnaval, de fazer muito Réveillon, quase não ficava em casa, essas coisas. E o trabalho autoral, ele começou quando?
Como eu te falei, esse foi aquele Foi ali. só aquele? Não, aquele foi o Foi o primeiro. primeiro, aí depois você foi pra noite. Na Mas noite não rodava o autoral, era só. não, Rodava também? na verdade não. Eu nunca mexi muito com as minhas coisas, a não ser quando em 79 eu montei uma escola de música chamada Polimia. E então com 2 sócios. E a gente dava aula, e nesse período eu comecei a tocar jazz, né? Sim. Eu comecei a tocar jazz e tocando jazz, aí sim começaram a pingar as composições, né? Composições instrumentais. E Você chegou a fazer um CD? o de jazz não. Não. O de jazz até hoje é promessa minha, mas eu tenho muitas composições, muitas mesmo. E você está falando que não foi aquele caso da Eldorado? É um deles, né? Estúdio Eldorado. O do Estúdio Eldorado foi um cara que me viu tocando na noite, tocando jazz, e gostou do meu estilo e me convidou para gravar um disco em homenagem ao Tom Jobim. Tom Jobim. Então, Foi na época comemoração dos... Não, na verdade ele estava vivo ainda e a gente estava... era para fazer uma homenagem para ele em vida mesmo. Tá. Mas não deu muito certo porque ficou bom o CD, porém, o CD não, o vinil, né? Porém, o cara cresceu o olho. Foi uma coisa meio maluca, porque o cara cresceu o olho no trabalho e quis ganhar muito acabou não dando nada certo, não ganhou muito, não ganhou nada, ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Foi uma grande frustração para mim, uma grande frustração. E aí você fez o seu próprio, montou o seu... Isso daí foi depois de um tempo já tocando jazz, tocando na noite, tinha sempre um pessoal que me conhecia tocando e falava bem, podia fazer um trabalho seu, né? Sim. Sim. Legal, vamos fazer. Aí eu fiz uma série de composições para isso. Sim. Para fazer um CD. Seu CD. Aí eu compus acho que umas 20 e poucas músicas para fazer esse CD, escolhi algumas. Você não tá com a capa dele aí, né? Tem a capa dele. Vamos pôr ali na tela? Deixa eu virar de novo aqui a câmera pra gente ver. Aqui, ó. Vamos virando. Esse daí é o fundo onde eu coloquei as letras, né? Essa daqui é a capa frontal. Ok. Né? Que foi basicamente uma paisagem de espaço que eu tirei. A gente fez uma montagem, né? Para colocar aí, né? Então foi... Aí eu mesmo que produzi tudo, toquei os instrumentos, fiz as composições. Tá. Aí chamei alguns amigos para me ajudar em coral, essas coisas todas, né? Uhum. Por exemplo, naquela composição, no trabalho do Tom Jobim que eu estava te falando, vou colocar uns trechinhos aqui para você ouvir. Né? Tá. Tipo aquela música Lígia, né? É uma música bastante conhecida Sim. do Tom Jobim. Eu fiz arranjos diferentes, né? Aí fez eu passar vergonha. Por que não tá tocando? Isso. Aí eu trabalho só para instrumental, né? Também, né? Exatamente. Outro, né, que eu também gravei, um arranjo diferente.
seu, Mark, do seu. Esse daqui, ó. Esse aqui. Toca uma coisa pra nós aí. Sim. Agora esse aqui dá pra você tocar mesmo aí com o violão e tal, porque nós já estamos na reta final aqui. E nós mostramos e não falamos, né? O Mark é o dono, né, desse estúdio aqui. E você quer deixar o nome, telefone do estúdio? Esse aqui é o meu cantinho, né? É um cantinho onde eu trabalho, onde eu faço minhas produções, onde eu faço meus arranjos, né? Gravo a turma que me conhece há algum tempo aqui. E é o meu canto, é o Virtual Studio Mac, né? É MC. E eu tô aqui na Penha, meu telefone é 99661-7286, né? É onde eu tô aqui com o pessoal, beleza, né? E vamos terminar então ouvindo o som dele, que é desse CD aqui, que vamos colocar de novo aqui na tela aqui. O nome do CD é? Tantas Coisas. Tantas Coisas. Eu vou rolar aqui no áudio que fica mais legalzinho, porque eu nem tô cantando mais também, né? Eu entrei pra ficar na sua vida e todos os sonhos lindos e desejos pra nós dois girar. Lenha na fogueira, né? Que é um balancinho. Certo. Muita coisa interessante. Mexi muito com o ritmo, né? Certo. E é isso aí. E tem uma música assim especial, Mark, assim, ou tanto do CD desse, ou do outro Tom Jobim, ou da sua vida mesmo, assim, tem uma música especial que você gostaria de falar? Eu acho assim que as músicas que eu compus, algumas falam de mim, falam da minha visão do mundo, de pessoas, tipo Tantas Coisas mesmo é uma música dessa, que é uma letra meio profunda, né, onde eu... Vamos encerrar ouvindo então um pouco do Tantas Coisas? É uma música que eu gosto muito, que eu acho ela muito importante pra mim. Tá. Há tantas coisas, há tantos sonhos, tantos caminhos para se seguir. É só pegar um rumo e seguir em frente. Se tem desvios, basta decidir. Nesse caminho, pare para amar. Beba da fonte do prazer, é só sentir. Sempre que possível, confete sua volta. Repare que a beleza